Theo Aspers era um órfão que foi abandonado pelos seus pais quando ele ainda era uma criancinha. Esse garoto foi criado por um casal de idosos que ele acreditava ser os seus pais verdadeiros, mas aquele casal nunca pôde ter nenhum filho. Infelizmente, esses idosos não conseguiram viver o suficiente para ver esse garoto se tornando um adulto. No funeral deles, chorando, Theo então prometeu que ele iria fazer o seu melhor para poder sobreviver nesse mundo. Porém, num mundo onde as trevas prevalecem, simplesmente um garotinho não teria chance alguma, porque ele era tratado como se ele fosse um lixo, já que ele não tinha ninguém. E esse pobre garoto solitário teve que passar por inúmeras humilhações na sua vida para assim conseguir sobreviver. Só que esse rapaz não esperava que a sua história estava perto de mudar quando um dia acidentalmente ele invocou a Rainha das Trevas. Inicialmente, essa mulher de extremo respeito pensava que foi convocada para algum propósito maligno. No entanto, para surpresa dessa princesa, tudo que aquele garoto na frente dela queria era se casar com ela. Mas para você entender tudo certo, a gente tem que voltar para alguns meses após o falecimento daquele casal. Assim como no nosso mundo, uma das coisas mais importantes aonde ele vivia era o poder. Enquanto você tivesse poder, você poderia facilmente ganhar dinheiro. No entanto, você não poderia sobreviver sem isso. O real problema é que era super difícil conseguir qualquer serviço na idade que ele tinha. Então, sem ter nenhuma outra opção, o Theo se juntou a uma guilda que se concentrava principalmente na caça de monstros. Com toda certeza, isso não era a especialidade do nosso herói, porque ele não sabia usar magia nem mesmo uma espada, então ele não conseguia caçar nenhum monstro fraco. Dessa forma, então, aquele garoto trabalhava principalmente como transportador de bagagens para ajudar os outros mercenários. Mesmo que uma pessoa só pudesse fazer trabalhos como esse, com o tempo, eventualmente essa pessoa se tornaria muito experiente, mas não era o caso do nosso herói, porque ele era totalmente ruim e só atrapalhava os outros mercenários. Então, por causa desse motivo, sempre esse garotinho era expulso das equipes que ele entrava, mas mesmo assim o Theo permanecia grato a Deus por estar tendo aquelas oportunidades. Em uma de suas aventuras, um desses mercenários começou a questionar a falta de habilidade daquele garoto e começou a insultar os seus avós. E a única coisa que esse garotinho conseguia pensar é que o motivo disso tudo era porque ele era fraco. Então, nesse dia, ele jurou que iria se tornar mais forte de uma vez por todas, e aquele garoto estava tão ansioso para se tornar mais forte que imediatamente ele foi até uma biblioteca para ler alguns livros sobre monstros. No entanto, ele percebeu que precisava aprender alguma magia para que ele pudesse ficar mais forte. Apesar dele ouvir das pessoas que era ótimo ler aqueles livros novos, ele preferiu ler os livros mais antigos que tinha dentro da biblioteca. Ao virar a página do livro, ele percebeu que tinha alguma coisa enfiada dentro dele, e era um ritual de invocação para a Rainha das Trevas. Imediatamente, o Theo ficou muito curioso porque ele não conhecia esse ser, então ele encontrou alguns livros sobre ele para descobrir um pouco mais. Mas não fazia diferença, não importava o tanto de livro que ele lia, simplesmente lá estava escrito que essa criatura era extremamente maligna em todos eles. O garoto então decidiu continuar lendo o que estava escrito naquele pedaço de papel, e lá estava dizendo que simplesmente aquele ser iria conceder um desejo para qualquer pessoa, mas em troca ele iria levar algo muito precioso. Ele então planejou que iria desejar ficar mais forte, esperando que se tornasse realidade. O Theo então foi para sua casa e fez esse tal método de invocação. Colocando um papel com o círculo mágico desenhado no chão, ele iniciou aquele procedimento, e após fazer esse método de invocação, finalmente a Rainha das Trevas apareceu. Com toda certeza, essa era a primeira vez que aquele garoto tinha visto uma pessoa tão angelical daquela forma. Depois de admirar muito aquele ser diante dele, então ele se lembrou que precisava fazer um pedido. Até esse ponto da sua vida, desde que era muito novo, esse garoto havia sempre desejado o poder. No entanto, a partir desse momento, quando ele viu aquela beleza na sua frente, o seu desejo mudou e ele pediu imediatamente para se casar com ela. Com toda certeza, isso foi muito inesperado, então aquele ser questionou ele se ele sabia realmente o que estava dizendo, porque gostar e propor casamento para alguém como ela seria muito estranho. Na verdade, a garota acredita que seja completamente impossível alguém realmente estar desejando isso, porque todas as pessoas tinham medo dela. Então os dois imediatamente começam a discutir, porque ela não acreditava que fosse verdade que aquele garoto estava apaixonado por ela. Mas o rapazinho interrompe ela dizendo que ela era a pessoa mais bonita que ele já viu na sua vida, e a partir daquele momento o coração dele começou a bater muito forte, então com certeza ele se apaixonou por ela.
dela. Já que essa garota tinha o poder de espiar o coração de uma pessoa, ela decidiu verificar o que aquele rapaz estava tramando. E para surpresa dessa garota, simplesmente todos os pensamentos dele rodeavam ela e ele queria até mesmo se casar com ela. A garota então ficou muito confusa porque eram vários elogios sinceros e ela nunca tinha vivido isso na sua vida, ela nunca foi tão adorada assim por uma pessoa. E com toda certeza, a partir desse momento, a Rainha das Trevas começou a pensar que aquele garoto era um completo maluco porque ele queria se casar com ela. Como a garota estava demorando muito para responder, o Theo então começou a se sentir para baixo porque ele começou a pensar que era impossível o seu desejo. Mas para surpresa de todo mundo, aquela princesa tranquilizou o pobre garoto dizendo que não havia um único desejo que ela não possa realizar. Então, para conceder o desejo dele, ela concordou em se casar com ele. Então, nesse exato momento, um novo casal completamente inusitado surgiu. No outro canto da cidade, uma linda moça conhecida como Fiore começou a sua rotina mais cedo. Ela era a recepcionista da guilda de mercenários. O primeiro passo dela foi verificar quaisquer pedidos e organizou tudo o que ela tinha para fazer naquele dia. Em seguida, ela começou a separar aqueles pedidos que ainda não tinham sido concluídos para solicitar a ajuda da guilda de mercenários. E ela também tinha a obrigação de fazer a limpeza daquele lugar. A Fiore realmente estava muito preocupada porque o Theo ainda não tinha ido até aquele horário. Geralmente ele costumava ir bem cedo. A garota então se perguntava o que tinha acontecido com seu amigo porque já faziam 2 anos que ele ia simplesmente todos os dias naquele lugar. E ela continuou admirando o trabalho árduo que aquele garoto teve para sobreviver depois que ela escutou sobre o seu passado. Só de pensar em como foi difícil a vida daquele garoto, ela simplesmente começou a chorar. Mais tarde ela também começou a pensar que o Theo não teria como conseguir outro emprego a não ser na guilda, porque ele não tinha nenhuma habilidade. Então por que será que ele ainda não tinha aparecido? Aquela moça admirava muito aquele rapaz e ela ficava observando ele, e em 2 anos ele foi muito maltratado pelas outras pessoas e tratado como se ele fosse um lixo. Quando se tratava de dividir a recompensa com aquele garoto, as pessoas só davam para ele 1/10 da parte total, mas ele nunca reclamava, ele sempre tinha um sorriso no seu rosto apesar de tudo que ele vivia. Certo dia, Fiore percebeu que as outras garotas estavam lançando alguns olhares de raiva contra os mercenários e ela ouviu dizer que aquelas mulheres estavam muito irritadas porque elas admiravam muito aquele garotinho e eles estavam explorando ele. O grande segredo que essa recepcionista não podia contar nem mesmo para sua família é que na verdade ela tinha um desejo oculto pelo aquele garoto. Enquanto ela se perguntava o que aconteceu com seu amorzinho, ela simplesmente ouviu a voz dele e ela ficou muito feliz. Porém, a sua felicidade estava perto de acabar porque ela percebeu que o Theo estava simplesmente acompanhado com uma linda mulher. Um pouco antes, o garoto e a Rainha das Trevas estavam sentados em sua cama conversando e o Theo ainda não podia acreditar que o seu desejo foi realizado. Com toda certeza, ambos estavam sobrecarregados pelaquela situação e os dois estavam muito envergonhados. O garoto estava envergonhado porque ele simplesmente não tinha experiência nenhuma e a Rainha das Trevas também, embora ela tivesse muita experiência em outro tipo de coisa, mas em casamento ela não tinha não. Imediatamente, aquele garoto envergonhado pergunta qual é o nome da sua esposa e ela responde que é Ellie. O garoto estava prestes a se apresentar para ela, mas a Ellie simplesmente interrompe dizendo que ela já sabe tudo sobre ele. A Ellie então explica que a partir do momento em que os dois selaram aquele contrato, ela pegou todas as memórias dele e as informações sobre a sua vida. É explicado então que basicamente a partir do momento que você sela um casamento na raça dela, você meio que sela suas memórias e os sentimentos com aquela pessoa em questão. É um vínculo muito forte. Ou seja, tudo que ele sente, ela vai sentir a partir desse momento. Então ela explica para ele que ela sabe exatamente o rosto de cada uma das pessoas que desafiou e rejeitou ele. Basicamente, ela diz que a partir desse momento, se ela cruzar o caminho com uma dessas pessoas e elas fizerem isso novamente, vai ser uma afronta diretamente para ela. E ela diz que nunca mais vai deixar ninguém mexer com seu marido. Quando ela fala essas palavras, o rosto daquela mulher simplesmente fica corado pensando que realmente aquilo estava acontecendo na sua vida. Como essa princesa estava muito envergonhada, ela imediatamente decidiu mudar o assunto daquela conversa e ela começa a lembrar ao nosso herói que ele tinha alguma coisa para fazer naquele momento, já que nem mesmo ele lembrava. Então o garoto se lembra que realmente ele precisava ir pra guilda hoje. O Theo então pergunta para sua esposa se ela gostaria de acompanhá-lo e ela disse que sim, pois seria entediante ficar ali sozinha. Então a Ellie simplesmente colocou uma capa para que ela não chamasse muita atenção, já que ela estava prestes a sair. Antes deles saírem, o Theo então confronta a sua esposa
dizendo que ela não chamou ele pelo nome nenhuma vezinha sequer, e ele queria ser chamado pelo nome a partir desse momento. Por incrível que pareça, essa princesa tinha muita vergonha de fazer isso. Quando finalmente ela falou o nome do garoto, ele ficou extremamente feliz. Enquanto eles estavam caminhando, aquele garoto simplesmente não podia deixar de admirar a sua esposa, então ele tentou segurar a mão dela e isso fez ela ficar simplesmente muito envergonhada. A partir desse momento, a princesa das trevas então se perguntava como que a mãozinha dele poderia ser tão fofa. Para amenizar essa situação, ela perguntou se eles estavam indo para a direção certa, embora ela sabesse a resposta. Mas como aquele garoto era bobinho e tinha esquecido da sua habilidade, ele responde que sim. Só que a partir desse momento ele abre um tópico sobre como ele deveria ou não se comportar com ela, e ele pergunta se ele foi rude tentando segurar sua mão, mas aquela princesa tranquiliza ele dizendo que simplesmente não tem problema nenhum e ela gostou muito de fazer isso. Olhando pra Ellie, ele pergunta se ela gostaria de segurar sua mão de novo e aquela princesa diz que sim. Depois de alguns minutos de caminhada, eles chegam finalmente até o destino. O Theo então imediatamente apresentou a guilda toda pra ela. Mesmo que fosse a primeira vez dela nesse lugar, basicamente ela já conhecia tudo, porque esse garoto não consegue se lembrar que ela tem todas as memórias dele. Enquanto eles estavam se dirigindo até o balcão, ela percebe que aqueles valentões do passado do seu amado simplesmente estavam na sua frente, só que ela começa a pensar que não vai fazer nada com eles. Entretanto, se eles tentarem alguma coisa agora, simplesmente ela vai acabar com todo mundo. Assim que o garoto avistou a Fiore, ele a chamou e cumprimentou dizendo bom dia para sua amiga. A garota então explica que ela conhece aquele garoto faz muito tempo, só que ela não sabia que ele tinha nenhuma amiga, ainda mais uma moça tão bonita assim. A Ellie então se apresenta dizendo que ela não é amiga daquele garoto, ela é a esposa dele. E isso imediatamente faz todas as mulheres que estavam ali ficar chocadas. A Fiore então pergunta se ela sabia sobre o passado daquele garoto e a nossa heroína diz que sim, e ela acrescentou que os pais deles conheceram os avós dele e simplesmente fizeram eles se casarem naquela época. E o Theo, vendo tudo isso, não conseguia acreditar que ela estava se dando tão bem com os humanos. Nisso, os valentões que estavam naquela sala também ouviram tudo isso e não podiam acreditar que aquele garoto realmente tinha uma noiva tão bonita assim, e eles foram até lá conversar com o Theo e começaram a insultar ele. Esse homem disse o seguinte, que como ele não merecia aquela garota bonita, ele sussurrou nos ouvidos do nosso herói que ele deveria emprestar ela um pouquinho. Esse sujeito aí, conhecido como Cal, achava que aquela garota simplesmente não podia ouvi-lo, mas ela era muito poderosa e ela conseguia ouvir basicamente toda aquela região. Pela primeira vez em muitos anos, aquele cara conseguiu despertar sangue de sede da Ellie e ela simplesmente queria finalizar ele naquele exato momento, porque ele estava insultando seu amado marido. O Cal então começou a fazer uma lista de todos os favores que eles fizeram para aquele garoto e ele sempre se sentiu em dívida com eles, porque praticamente eles eram os únicos que deixavam ele participar da aventura. Só que aquele garoto pede desculpas e disse que ele não pode fazer isso, porque ele nunca vai entregar sua amada esposa pra ninguém. Ouvir essas palavras saindo da boca daquele garoto simplesmente deixou o Cal muito estressado e isso levou ele a pegar o seu punho e tentar dar um soco na direção do nosso herói. O Theo então cobriu seu rosto, mas ele estava esperando um soco, só que simplesmente ele não sentia nada. Quando o Theo abre os seus olhos para verificar o que estava acontecendo, o que ele viu simplesmente deixa aquele garoto chocado, porque ele percebe que a sua esposa havia quebrado o braço daquele cara. Depois de ouvir o que o seu amado disse para aquele cara, aquela garota ficou verdadeiramente satisfeita com as suas palavras. Então ela decidiu que iria poupar aquele sujeito, porque ela estava muito feliz com seu marido. O Theo então estava prestes a se desculpar porque ele não tinha poder suficiente para proteger ela, mas aquela linda mulher coloca o dedo na sua boca e diz para ele ficar quietinho. Nesse momento, a princesa explica para ele que ele conseguiu conquistar o coração dela de vez. Enquanto fazia isso, ela estava sentindo que ele era muito fofo e muito bonito. Naquele momento, ela sentiu então um desejo oculto dentro do seu coração e ela queria pegar aquele garoto para ela nesse exato momento. A Ellie então começou a pensar que com certeza se os dois estivessem na sua casa sozinho, provavelmente ela já teria roubado vários beijos dele. Basicamente, a partir desse momento, a garota se lembra que ela mandava em tudo ali, então ela decidiu que não iria mais se conter e ia beijar o seu amado agora mesmo. Mas quando ela estava prestes a beijar o seu marido, simplesmente aquele cara interrompe os dois. O Cal então começou a dizer que ela havia machucado o braço dele e ele estava extremamente furioso com essa atitude dela. No entanto, aquela linda mulher simplesmente começa a encarar ele de uma forma extremamente assustadora e ela diz que se a boca dele se abrir novamente para ele falar qualquer palavra
que seja, simplesmente ela vai acabar com ele e toda a sua família. Imediatamente, ao sentir a aura dela, simplesmente aquele homão ali ficou muito assustado e começou a fugir, e todos os seus amigos seguiram ele. Depois disso, então, o Theo começou a agradecer a sua esposa e ela começou a pensar que ela perdeu a sua chance de fazer qualquer coisa com aquele garoto por causa daqueles idiotas, e isso deixou ela muito frustrada. Essa linda princesa então deixou de se preocupar com isso porque ela começou a pensar que ela teria várias oportunidades na sua vida e com toda certeza da próxima vez ela não vai deixar passar a chance. A Fiore estava observando tudo desde o começo, quando aquela mulher quase beijou seu amado, e isso deixou ela muito chocada, porque eles ficaram em uma distância tão próxima que fez o seu coração bater mais rápido, e a Fiore meio que ficou feliz que tudo aquilo havia sido resolvido sem que ela beijasse o garoto. A Fiore, a partir desse momento no balcão, perguntou pro Theo qual tipo de missão que ele pegaria hoje, então o garoto respondeu que queria uma missão muito fácil, mas não havia nenhuma missão fácil hoje. Quando a Fiore percebeu que aquele garoto havia ficado bem desanimado, então ela pediu desculpas pra ele. Enquanto isso, a noiva daquele garoto agora estava cercada pelas outras garotas que gostavam muito do Theo e queriam saber cada detalhe sobre como ele era na infância. Então uma única coisa veio na mente daquela princesa e ela disse que quando ele era pequeno ele molhava as camas. Então o seu avô ficava muito bravo sempre que descobria isso, mas logo ele seria confortado pela vovozinha dele. Depois de ouvir isso, todas as outras garotas começaram a achar aquele garotinho muito fofo. Enquanto isso, o Theo havia ficado tão constrangido que ele tinha parado de ouvir as histórias que a sua esposa estava contando, e ele prosseguiu perguntando para Fiore se havia alguma outra missão que ele poderia fazer sozinho, se possível. A garota então diz que existe uma missão bem simples, que ele teria que coletar algumas ervas. O problema é que nessa região poderia aparecer algum monstro muito forte, e essa era a missão mais fácil que ela tinha. No entanto, se aparecesse alguém, seria muito complicado para ele fazer sozinho, já que ele é muito fraquinho. Quando a sua princesa ouviu essa conversa, imediatamente ela decidiu que iria participar, então ela disse que jamais iria deixar o seu marido fazer uma missão sozinha. Porém, o Theo argumenta dizendo que ele não pode deixar que ela vá participar dessa missão, porque provavelmente vai ser muito perigoso. Ao ouvir isso, o coração daquela garota se apertou de uma forma inexplicável. A garota diz pra ele não se preocupar com isso, porque ele tá falando com um ser supremo e ele deveria reconhecer a força dela. Então imediatamente ele pergunta pra Fiore se haveria algum problema se ela fosse junto com ele, e aquela garota responde dizendo que tava tudo bem, mas a recompensa seria dividida pelos dois. A Ellie responde dizendo que não tem nenhum problema, porque simplesmente o dinheiro vai ficar com os dois. A Fiore então pergunta qual missão os dois gostariam de fazer, e aquela garota simplesmente responde dizendo que ela queria fazer a missão mais difícil que ela tivesse ali. Imediatamente os dois ficam chocados e o Theo começa a discordar daquela garota, dizendo que é completamente impossível para os dois fazer isso sozinho, mas ela apenas dá um sorriso e diz para ele prosseguir, perguntando para Fiore qual seria a missão mais difícil. A Fiore então diz que eles teriam que enfrentar uma quimera, mas com certeza esse é um monstro muito difícil de enfrentar, e o Theo continua tentando convencer a sua princesa para não fazer isso, pois seria muito complicado. Mas a garota fica até meio que enjoada, porque a missão mais difícil para eles não passava de enfrentar um bichinho. E a Fiore começou a olhar com um olhar de preocupação depois que aquela garota decidiu realmente aceitar essa missão. A Ellie então segura a mão daquele garoto e tranquiliza, dizendo que ficará tudo bem, já que ela é um ser supremo. Há muito tempo atrás, aquele mundo era completamente dominado por monstros, e algumas criaturas frágeis chamadas de humanos eram completamente destruídas por eles. Porém, esses tais humanos possuíam algo chamado de intelecto, mas com certeza naqueles dias esse poder não servia para nada, já que a força que dominava o mundo. No entanto, um desses humanos, usando esse tal intelecto, conseguiu invocar um ser das trevas, e esse humano desejou que ele destruísse todos aqueles monstros, para que dessa forma eles conseguissem tornar o mundo um lugar melhor para os humanos viverem. Desde então, passaram-se alguns anos e todos os monstros já não tinham mais lar, apenas havia sobrado algumas criaturas que eram fortes e conseguiram escapar. A partir desse momento, diante ao nosso herói surgiu uma enorme quimera, e aquele garoto começou a ficar desesperado e disse para sua esposa que eles deveriam fugir enquanto eles ainda tinham tempo, porque a quimera estava dormindo. Imediatamente a garota então decidiu acordá-la, mesmo com o Theo dizendo para ela não fazer isso, mas já era tarde demais, porque ela lançou simplesmente uma explosão contra aquele bicho. A quimera acordou e isso fez aquele garoto correr em direção até a sua esposa para tentar salvá-la. A caverna havia tremido quando aquela quimera pulou para longe, e a garota
garota simplesmente perguntou se o Theo estava bem. Aquela garota havia segurado seu esposo porque senão ele poderia cair ao perder o equilíbrio, então o Theo agradeceu ela e disse que agora ela poderia soltá-lo, mas aquela garota, em vez de fazer isso, simplesmente puxou ele para mais perto dela e começou a olhar bem direto nos seus lábios. A Ellie então começou a pensar seriamente que o primeiro beijo dos dois havia sido anulado naquela guilda, então ela começou a pensar também que fazer isso em um lugar como esse seria completamente deselegante, ainda mais porque seria o primeiro beijo. Dessa forma, aquela linda garota conteve o seu desejo e disse para o seu marido tomar cuidado, só que o rapaz estava bem preocupado porque ele não sabia ao certo com o que ele teria que tomar cuidado. O Theo então perguntou para ela por que aquela quimera estava correndo deles, então ela simplesmente explicou que ela colocou a sua intenção assassina para fora e ela também conjurou uma barreira de energia para que aquela quimera não pudesse fugir. Aquele animal então ficou tentando investir contra as paredes ou teto, mas era completamente impossível escapar da barreira daquele bicho porque a garota era muito poderosa. Por algum motivo, aquele animal começou a realizar uma dança bem esquisita, já que o impacto produzia um som e o Theo começou a admirar o quão poderosa aquela garota era. A Ellie então viu que ele estava bem surpreendido e decidiu se exibir um pouquinho, então ela deu um golpe e simplesmente finalizou aquele bicho. Após testemunhar o que a sua mulher havia feito, aquele garoto começou a admirar muito mais ela. A Ellie timidamente diz pra ele que simplesmente era muito fácil pra ela fazer esse tipo de coisa, então de repente ela começa a se lembrar que ela não havia comido nada desde que chegou naquele lugar. O Theo então imediatamente se voluntariou pra cozinhar alguma coisa pra ela quando eles chegassem em casa. Esse garoto havia ficado tão animado porque faz muito tempo que ele não tem nenhuma companhia na sua casa pra comer junto com ele, então ele jurou que iria fazer o seu melhor, já que essa era a primeira vez também que ele cozinhava pra alguém que não fosse aquele casal de idosos. O Theo então pergunta pra ela quais seriam as suas preferências culinárias e aquela garota diz que ela gosta bastante de comer uma carne e alguns doces. O garoto então achou que eles deveriam comer uma sobremesa muito gostosa e ele ia fazer algum tipo de doce especial ali. No entanto, a Ellie só conseguia pensar que a sobremesa que ela mais queria devorar nesse momento estava bem na frente dela. Porém, ela decidiu se segurar porque aquele ali não seria o momento adequado, então ela diz o seguinte para aquele garoto que provavelmente eles deveriam voltar porque já deu o horário, e ela pergunta se eles devem levar aquele animal. O garoto diz que ele não tem certeza de como se livrar daquele monstro, então seria bom levá-lo até a guilda. Quando o Theo estava prestes a dizer que era completamente impossível fazer isso, ele parou porque ele viu a sua amada esposa levantando aquele animal somente com o seu dedo indicador e fazendo ele levitar no ar. Finalmente os dois retornam para sua casa e quando eles chegam na frente do portão principal, aquele lugar estava em caos, porque de longe um dos soldados havia avistado um monstro lendário se aproximando que tinha uma aparência muito semelhante à da quimera. No entanto, quando todo aquele grupo de soldados se reuniu para enfrentar aquele monstro, simplesmente o que eles viram chegando na frente do portão foi uma mulher de mão dadas com um homem e uma quimera flutuando. Um desses soldados conseguiu reconhecer que o garoto que estava na frente dele era o Theo e ele pediu para que por favor eles esperassem dentro de um acampamento. A Ellie nesse exato momento ficou questionando qual seria o motivo deles estarem sendo detidos e o Theo responde que simplesmente aqueles homens queriam que eles esperassem um pouco enquanto eles verificavam se realmente aquele animal era autêntico ou não. Nesse momento a Ellie começou a ficar muito irritada, pois ela foi forçada a esperar, o que significava que ela teria que ficar ali e não poderia simplesmente provar aquela sobremesa que ela tanto queria. Os outros soldados que estavam naquela sala ficaram meio assustados com o olhar daquela mulher. De repente, um homem muito esquisito chegou ali e ele tinha algumas perguntas para aqueles dois. Dessa forma, a Ellie acabou ficando muito irritada porque ela tem a plena ciência de que ela não deve satisfação para um mero humano, além do Theo, é claro. Então o que ela fez foi o seguinte, ela meio que liberou um pouco da pressão espiritual dela, como se fosse no Bleach, e todo mundo ali começou a se ajoelhar e começaram a ficar muito confusos. Nesse momento, a princesa diz que eles não devem ficar nem um pouco confusos, porque com toda certeza ela é muito mais forte que todo mundo ali, e eles deveriam agradecer porque ela não havia liberado toda a sua energia, senão provavelmente eles não estariam mais aqui. Ela explica que aquele homem deixou ela muito irritada porque ele começou a falar com um ar de superioridade com o Theo, e esse cavaleiro principal aí tava achando aquilo muito confuso porque o poder dela não podia ser tão forte assim, que ela tava conseguindo fazer até mesmo ele se ajoelhar. Enquanto o homem pensava nisso, a Ellie deu pra ele uma escolha e ela disse que ele gostaria de
conversar sentado na mesa ou ajoelhado dessa forma com que ele estava. Nesse momento, esse homem ordenou que os seus soldados trouxessem uma cadeira para ele e ele pede desculpas por ter falado daquela forma com o garoto. O homem então, a partir desse momento, se apresenta como comandante do corpo de exército. Esse homem fala para aquele garoto que ele ouviu alguns rumores que ele estava ajudando o exército dele a combater aqueles inimigos. E isso começou a deixar o garotinho muito preocupado, porque ele pensou que aquele velhote iria puni-lo. Aparentemente, um aventureiro do nível do Theo não poderia se intrometer nos assuntos do exército. Porém, o homem começa a rir e tranquiliza aquele garoto, dizendo que ele não tinha intenção de fazer nada com ele. Ele apenas iria conversar com os soldados a quais ele tinha confiado essa missão. O Theo, por sua vez, diz para aquele homem que ele vai assumir toda a culpa porque foi ele que solicitou aquela missão. Essas palavras que saíram da boca daquele rapaz começou a fazer o velhote pensar que provavelmente ele é uma pessoa muito gentil. Por outro lado, aquela princesa simplesmente adorou o rosto modesto e intenso que ele tinha feito. Para diminuir as preocupações desse garoto, o homem diz para ele que ele não vai fazer nenhuma punição pesada, e isso fez aquele garoto ficar bem aliviado. Em todo caso, o tópico principal dessa conversa era o assunto sobre aquele monstro que eles trouxeram, porque ele era extremamente poderoso. O homem então imediatamente supôs que não foi o Theo que derrotou aquele bicho, que na verdade foi aquela garota. A Ellie então admitiu que foi ela quem derrotou aquele monstro, e ela sentiu como se fosse uma pergunta muito engraçada, já que ele tinha testemunhado o poder dela agora há pouco. O cara então estava pensando que simplesmente não havia nenhum sinal de luta naquele animal, e como ele era um monstro muito forte, aos poucos você teria que desferir alguns golpes para enfraquecê-lo, porém isso não aconteceu. Bom, ele chegou à conclusão que a única forma com que ela pôde ter feito isso foi dando apenas um golpe naquela criatura, e com certeza esse homem é muito inteligente, porque ele estava certo. Então ele começou a pensar sobre aquele ataque que ele recebeu do começo, e realmente, com toda certeza, essa mulher estava segurando o seu poder, porque ela podia simplesmente eliminar ele e os seus soldados na hora que ela quiser. Depois de analisar muito essa situação em que ele tinha se metido, o velhote expressou uma enorme gratidão por ela ter derrotado aquele bicho. Imediatamente ele diz o seguinte, que os dois vão receber uma medalha assim que ele relatar todo aquele ocorrido para o castelo central. E o Theo ficou muito feliz ao ouvir essa notícia, mas a nossa princesa simplesmente se recusou a receber essa medalha. Parece que o nosso herói é muito inocente e ele não sabe direito como funcionam as coisas nesse mundo, então aquela garota explica para ele o seguinte, que a partir do momento em que os dois pegam aquelas medalhas, eles são reconhecidos como heróis, e com toda certeza o reino vai convocar eles para alguma luta como um dos seus subordinados. No entanto, a partir do momento que eles se recusarem a ir para essa luta, o reino inteiro vai virar as costas contra eles, então eles iam ser perseguidos a vida inteira deles como traidores. Por isso ela pediu para aquele homem manter tudo o que aconteceu em segredo do reino. Após essa conversa, os dois então voltaram para casa, e o Theo estava com muito medo que a sua esposa simplesmente não gostasse da sua comida que ele preparou com tanto carinho. Mas esse sentimento simplesmente desapareceu quando ele viu que aquela garota estava completamente satisfeita. Essa foi a primeira vez em sua vida que aquela garota sorriu tão feliz assim. O Theo ficou observando ela enquanto ela comia e imediatamente ela perguntou se ela havia feito algo errado, e o garoto diz diretamente que estava encantado com a aparência dela, porque ela era a mulher mais bonita que ele já viu na sua vida inteira. Imediatamente, ao ouvir essas palavras, aquela princesa se corou, e até esse ponto nosso herói nunca tinha ficado seriamente com uma pessoa conversando dessa maneira que ele estava conversando com ela. A razão por ele nunca ter conversado com nenhuma outra garota foi porque ele não sabia expressar sua admiração nem os seus sentimentos, e ele revela que essa é a primeira vez que ele consegue falar tudo que ele tá sentindo. Como a Ellie conseguia ler o coração do Theo, ela simplesmente diz que ele é muito puro, e ela sabia que ele não estava mentindo. Foi por isso que os sentimentos tão honestos e puros daquele rapaz imediatamente tiveram um efeito muito bom sobre ela. Depois de finalmente terminarem de comer, o Theo ensinou para ela como se lavava a louça. Ela nunca tinha feito nenhuma tarefa doméstica antes na sua vida inteira, então como fazer isso era uma novidade muito grande para ela, ela era muito desajeitada enquanto fazia isso, mas eventualmente com um pouco de tempo ela foi pegando jeito. Depois de fazer as tarefas, o Theo reclamava de como ele estava cansado, então de uma forma bem inesperada aquela linda princesa simplesmente ofereceu de fazer uma massagem nele. Ele deitou de barriga para baixo, e quando a Ellie se aproximou dele, a gente percebe que ela estava muito envergonhada
envergonhada porque ela não conseguia deixar de admirar a fofura daquele rapaz. Ainda maravilhada com a fofura do seu marido, a Ellie começou a pensar que se isso tivesse acontecido há alguns milênios de anos atrás, ela provavelmente teria morrido porque ela simplesmente não aguentaria aqueles sentimentos. De repente, os pensamentos dessa princesa foram interrompidos quando o garoto perguntou por que ela não havia começado logo a massagem. No momento em que ele sente a mão dela nas suas costas, ele pode perceber que o seu corpo havia ficado mais quente. E o que essa princesa estava fazendo era manipular a mana dele para que ela pudesse assim ajeitar a energia espiritual dele. Basicamente, ela estava meio que liberando os poros dele. E nenhuma pessoa normal basicamente conseguia fazer isso com alguém porque era muito complicado e ela poderia simplesmente liberar toda a energia daquele garoto e acabar infelizmente eliminando ele. Mas no caso dessa princesa, se isso acontecesse, ela podia simplesmente curar aquele garoto com a sua magia de cura. Enquanto o nosso herói estava ficando bem satisfeito com aquela massagem, a princesa simplesmente só conseguia pensar que ela deveria atacar aquele garoto nesse exato momento. Depois de um tempo, o Theo se virou de frente para aquela garota e ela conseguiu ver o rosto dele, mas parece que o nosso herói estava tão de boa que ele praticamente tinha dormido ali. Nesse momento, a Ellie simplesmente não conseguia mais controlar os seus sentimentos, então ela decidiu que daria um beijo no seu amado marido. Porém, interrompendo essa situação, aquela filha da mãe da Fiore apareceu. Vendo essa cena, imediatamente ela começou a perguntar o que essa doida estava fazendo, já que ela amava o Theo. Imediatamente, a nossa amada princesa explica que ela estava simplesmente fazendo uma massagem no seu marido, mas parecia que a Fiore ainda estava bem desconfiada da situação. Assim como eu, a Ellie ficou bem irritada com aquela garota intrometida, então ela disse que ela estava fazendo algo a mais também e não teria problema nenhum porque aquele cara era marido dela. No entanto, a Fiore perguntou por que ela estava fazendo algo assim enquanto ele dormia, mas imediatamente a Ellie disse que aquilo ali não era da conta dela. Ao ver que ela estava tendo uma reação bem diferente do normal, ela perguntou então se ela já tinha se divertido dessa maneira com alguém antes, e ela começou a pensar que era para Fiore entender o impulso de querer ter alguma coisa a mais com seu amado. No entanto, a Fiore não conseguia compreender direito essa situação e aquela garota explicou para ela que nesse mundo existia um tipo de diversão. E imediatamente ela ficou corada e disse que as outras atendentes conversavam com ela sobre isso, mas ela não sabia muita coisa. A partir desse ponto, então, a nossa princesa diz para aquela garota sair dali porque ela estava atrapalhando tudo. No entanto, ela diz que aquilo ali vai ser completamente injusto com o Theo. Mano, de fato, o mundo não é justo, Fiore, e ninguém tá querendo justiça aqui, então por favor, vaza daí, não faz eu começar a te odiar não, cara, vai embora pra sua casa. Ela explica então que ela deveria ser mais tranquila com aquele rapaz. Porém, enquanto as duas conversavam, simplesmente do nada nossa princesa sentiu alguma coisa cutucando ela. Então, do nada, ela pulou repentinamente para trás e foi pro lado da Fiore. Olhando para aquela garota, a Fiore percebeu que ela estava bem corada e perguntou por que ela fez isso tão de repente. Ela começava a se perguntar o que havia feito aquela mulher se corar tanto assim, já que não poderia ter acontecido nada demais. Então, olhando pro Theo, simplesmente a partir desse momento ela percebeu o que havia feito aquela garota pular para trás. Aparentemente, aquele coelhinho fofo na verdade era um lobo mau. Olhando para ela, a Fiore pergunta se por acaso ela também não tinha nenhuma experiência. E vendo que aquela garota estava completamente envergonhada, ela pensou que ela estava certa. Porém, a Ellie simplesmente ficou em silêncio e não respondeu nada quanto a isso. Após um tempo, o Theo acordou se sentindo meio culpado porque ele passou a sua tarde inteira dormindo e já que o seu tempo era valioso, normalmente ele usaria todo esse tempo para cumprir algum pedido da guilda. Mas como ele conseguiu completar aquela tarefa muito fácil, então ele não tinha nenhum plano a tarde inteira. Imediatamente aquele garoto se desculpou com a sua esposa porque ele dormiu o tempo inteiro, mesmo que ela estivesse junto com ele. No entanto, aquela garota não se importou nem um pouco com o fato dele estar dormindo. Pelo contrário, ela falou que gostou, então ela explicou pro Theo que a tal da Fiore passou ali na casa deles um pouco de tempo depois. O Theo contou pra ela que essa garota costumava aparecer bem de vez em quando ali. A garota então informou que parecia que a Fiore estava bem preocupada com ele, pois os dois não apareceram na guilda. Embora os dois não tenham relatado a missão, o Theo começou a se sentir culpado porque ele tinha feito uma coisa muito ruim, já que ele não explicou pra Fiore o que aconteceu. A Ellie então diz pra ele apenas se desculpar, já que aparentemente a Fiore ainda vai voltar ali, então ele também deveria preparar
preparar jantar suficiente para 3 pessoas. Enquanto os dois cozinhavam, o Theo perguntou para ela o que a Fiore havia conversado com ela. A garota então se lembra imediatamente do que aconteceu e ela ficou corada. Então aquela linda princesa simplesmente arruma uma desculpa dizendo que ela apenas havia conversado sobre um assunto muito comum com aquela garota. Enquanto olhava para o seu amado, ela percebeu que muitas pessoas nutriam alguns sentimentos positivos em relação àquele garoto, e esses sentimentos iam muito além de uma boa impressão. Com base no que ela conversou com a Fiore, parecia que todas aquelas recepcionistas não se importariam em ter um amor com aquele rapaz. Então, imediatamente ela ficou muito irritada e disse que nunca iria entregá-lo para ninguém. Imediatamente o Theo percebeu a mudança de humor da sua esposa e perguntou para ela o que estava acontecendo. E ela disse que não estava acontecendo nada demais. De repente alguém bateu na porta e imediatamente o Theo foi ver e percebeu que a Fiore estava lá. No momento em que ele viu aquela garota, ele começou a se desculpar por não ter relatado que a missão estava cumprida, e a Fiore disse que estava tudo bem, que havia muitos rumores sobre o que aconteceu e como ele havia conseguido derrotar aquele bicho. Então, como nenhum desses fatos pareciam ser verdade, porque ela conhecia a força daquele garoto, ela começou a ficar muito preocupada, por isso que ela foi até a casa dele. Mas ela ficou feliz em ver que estava tudo bem. De repente, a Ellie se juntou àquela conversa e soltou uma frase dizendo que ela nunca perderia para uma quimera tão facinho assim. E isso deixou aquela garota perplexa, porque realmente ela sabia que aquele bicho era forte. Nesse momento, então, o Theo só conseguia pensar que aquela garota não fazia ideia da força ameaçadora que a sua mulher tinha. Antes de começar a jantar, aquela linda mulher alegou que ela teria que resolver uma coisa antes e ela já voltava. Com uma expressão assustadora no seu rosto, aquela garota planejava lidar com alguns encrenqueiros. Até agora apenas a quimera conhecia sua força avassaladora, mas a partir desse momento algumas pessoas também iriam conhecer. Nesta manhã que o Theo apareceu com a sua bela noiva de uma forma bem inusitada, ninguém conhecia ela. Então alguém misterioso espalhou um belo boato sobre essa história. Basicamente, as pessoas estavam falando naquela vila que o Theo era muito sortudo por ter conhecido uma mulher tão bonita assim, e ninguém conseguia entender como que um garoto tão fraco teve alguém na sua vida. Então tinha um boato espalhado naquela cidade que alguma dessas pessoas estavam bastante irritada com aquele garoto, e alguém prometeu que jamais iria permitir que aquele garoto ficasse com uma mulher tão bela assim. No entanto, um desses homens diz o seguinte, que não teria problema nenhum, a única coisa que eles tinham que fazer para tirar aquela mulher do garoto era simplesmente eliminar ele. Basicamente, algumas pessoas então se reuniram na frente do nosso herói para fazer isso, e eles estavam esperando uma oportunidade perfeita. E nesse grupo, um sujeito de camisa regata perguntou para esse cara careca qual era o nome do líder daquela organização, e ele respondeu que era Cal. Então ele foi questionado se o líder viria. No entanto, o careca explicou que o líder não podia, porque por algum motivo ele estava muito ferido. Então esses sujeitos aí começaram a zoar, dizendo que o líder daquela organização deveria ser muito fraco, e quando o careca tentou explicar o que realmente aconteceu, ele começou a pensar que não havia necessidade de contar toda a verdade para eles. Basicamente, a história de que o líder estava ferido não era uma mentira. No entanto, o careca não contou a verdadeira razão por qual que ele não foi ali. Esse homem estava com muito medo porque ele simplesmente não queria enfrentar aquela mulher. Definitivamente ele sabia que ela não era humana. Só que os seus capangas abandonaram o Cal porque ele estava com medo de agir e eles achavam ridículo isso. Um desses caras então comentou que ele viu a recepcionista indo para casa do Theo. Ela poderia não ser uma mulher tão bonita quanto a esposa dele, no entanto, provavelmente eles poderiam se divertir muito essa noite. Todos ali estavam bem animados com essa situação, então um desses caras diz o seguinte, que quem conseguir eliminar aquele garoto pode ficar com o prêmio. Quando de repente aquela linda princesa aparece na frente deles e o homem careca começou a ficar meio que assustado, mas os outros pareciam ainda mais animados porque eles começaram a pensar que ela salvou eles de ter que ir até a casa daquele garoto. A Ellie então estralou seus dedos e todo mundo ali foi teletransportado para dentro do ninho da quimera. Todo mundo ali começou a ficar extremamente assustado. No momento em que eles descobrem que aquele ali era o ninho da quimera, eles começam a ficar mais tranquilos porque eles souberam que ela foi eliminada por alguém. Porém, aquela linda mulher explica que foi ela que derrotou aquele monstro. As pessoas ficaram bem surpresas com o que aquela mulher falou, mas todo mundo ali simplesmente se recusa a acreditar nela porque a quimera era um monstro lendário e era
era muito forte, não teria como uma mulher fazer isso. Aquela linda princesa então diz o seguinte, que ela vai provar para ele sem problema nenhum, então simplesmente com um único olhar ela finalizou todo mundo, exceto pelo aquele cara que havia falado do Theo. A partir desse ponto a Ellie diz o seguinte, que quando ela ouviu aquelas palavras saindo da boca desse cara que ele deveria finalizar o amado dela, simplesmente aquilo tocou profundamente o seu coração e ela sentiu um ódio que ela nunca havia sentido em toda a sua vida e com toda certeza ela vai dar um destino para ele que ele jamais imaginou ter na sua vida. Depois disso ela volta para casa e o Theo cumprimenta sua mulher com um sorriso no seu rosto, dizendo que finalmente ele terminou de preparar tudo. O Theo ajudou ela a chegar até a mesa e ela descobriu que o jantar daquela noite seria um bife de hambúrguer. E como essa linda princesa simplesmente amava carne, ela ficou extremamente feliz porque ela gostou muito. Com toda certeza, esse garoto fez o seu melhor para fazer o melhor prato de todos para sua esposa. E ela começou a elogiar muito ele porque a comida realmente estava saborosa. A Fiore então também começou a elogiar muito aquele garoto, ainda mais feliz do que a própria princesa. Ao ver o Theo sorrir, aquela garota também quis dar uma risadinha porque ela ficou bem feliz em ver que ele era muito adorável. No entanto, ela fez o seu melhor para conter essas emoções. Enquanto ela olhava para aquela mulher que parecia estar bem feliz comendo a sua comida, de repente ela ficou meio curiosa porque parecia que ela não sentia nada ao ver aquele garoto sorrir. A Fiore pensou que talvez esse caso fosse um pouco lamentável porque ela perderia parte da sua vida se o sorriso daquele garoto nem mesmo pudesse tocar sua esposa. Enquanto ela pensava nessas coisas, de repente uma voz aparece na cabeça dela dizendo que ela estava completamente errada. Chocada com o que ela acabou de ouvir, ela simplesmente ficou engasgada com a comida e fez o Theo se preocupar, perguntando se estava tudo bem com ela. A Ellie também olhou para ela e perguntou se havia acontecido alguma coisa de errado, mas a garota disse que estava tudo bem. A voz que havia falado na sua cabeça lembrava muito a voz da Ellie. Pensando o quão ridículo eram esses pensamentos, ela simplesmente tentou apagar tudo da sua memória. No entanto, novamente a voz daquela garota apareceu dentro da sua cabeça e disse que ela estava certa e não estava imaginando nada. A partir desse ponto, a gente descobre que a nossa princesa estava falando diretamente com ela por uma espécie de telepatia. De certa forma, aquela garota ficou bem impressionada que ela pudesse fazer tal coisa, e as duas começaram a ter uma conversa dentro da cabeça delas. Enquanto as duas admiravam o quão fofo e adorável aquele garoto ele não sabia qual conversa estava passando na mente delas, então ele ficou meio confuso, já que ele não sabia como puxar assunto também. Depois de finalmente terminar o jantar, o Theo então chamou a sua esposa para a sobremesa, porque ela realmente gostava de alguns doces, então ele fez alguns pudim. Após entregar os pudins, aquele garoto ia imediatamente lavar a louça. No entanto, a sua esposa deteve ele e disse para ele que ele deveria fazer alguma coisa para si mesmo também. Basicamente, ela fala que se ela não puder estar junto com ele enquanto ela estivesse comendo aquele pudim, ia perder todo o sentido. Aquela garota observava o Theo e a Ellie juntos e ela realmente podia ver aquele garoto verdadeiramente feliz e prestes a se casar com alguém. A noite então seguiu repleta pelo Theo recebendo vários elogios daquelas duas lindas mulheres. Normalmente ela ficaria, mas já que ele estava bem acompanhado, ela decidiu que não iria fazer isso. Como a Ellie ouvia todos os pensamentos daquela garota, imediatamente ela se ofereceu para acompanhar ela até a sua casa. Só que ela pediu pro Theo ficar ali e terminar de limpar as coisas, e o garoto concordou. No caminho para casa dessa garota, ela pensava sobre como havia ficado várias vezes na casa do Theo, mas ela não sabia que ele tinha uma noiva. De repente, então, essa linda mulher diz que ela sabia muito bem das histórias que ela havia ficado várias noites na casa do seu marido. Então a Fiore imediatamente pediu desculpas por isso, mas a garota diz que não se importava nem um pouco. A Ellie então faz um convite para ela e diz que se ela quiser dormir na casa deles não tem problema nenhum. A única coisa que a nossa princesa desejava é que ela continuasse sendo gentil e amigável com aquele garoto. No entanto, a nossa heroína diz que ela não pode ficar na sua casa pelo menos por essa noite. A Fiore então questiona ela do motivo dela não poder ficar justo nessa noite, e ela explica basicamente que hoje vai ser o dia que finalmente eles vão fazer aquilo. Ao se despedir, então a Fiore desejou que os dois se divertissem muito nessa noite. O Theo então estava lavando a louça quando finalmente a Ellie chegou em casa. Imediatamente essa garota foi em direção até o nosso herói e segurou ele pelo seu rosto. Sem perceber o que ela estava fazendo, o Theo perguntou inocentemente por que estava fazendo isso. Então
Então a Ellie estava completamente envergonhada e disse que a sua bochecha era muito fofinha e estava molhada, então ela decidiu secá-la. Aquele garoto então pede desculpas para ela e disse que o seu banho estava esquentando e nesse momento ele tinha que ir lá tomar um banho. Enquanto ele fazia isso, aquela garota ficava pensando em como quebrar o gelo com seu marido, já que era a primeira vez deles conversando. Ela percebeu então que essa noite com toda certeza ia ser um momento muito especial para os dois. Aquela garota não tinha nenhuma experiência com isso, no entanto ela ficou pensando se o seu namorado tinha, então ela vasculhou nas suas memórias e lembrou que ele também não tinha. Com toda certeza essa garota hoje esperava ter uma noite incrivelmente especial, mas ela começou a lembrar que aquele rapaz era muito puro e não tinha nenhum conhecimento sobre nada. Embora nossa princesa tenha muita teoria sobre esse assunto, ela não teve nenhuma experiência prática. A partir desse ponto ela toma então uma decisão, ela vai perguntar para ele basicamente tudo que ele sabe. O Theo retorna, então aquela garota diz que precisa conversar seriamente com ele. Ela pergunta para ele se ele sabe da onde que vem um bebê. Muito envergonhado, o Theo diz a sua explicação, só que ele estava completamente errado, porque aquele garoto acreditava que uma cegonha trazia o bebê, e ela ficou incrivelmente encantada com isso. Mas ela respondeu que não é assim que funciona e explicou para ele como funcionava. Basicamente, tudo que ela falou ali não entra na cabeça do nosso herói, porque simplesmente ele não consegue entender. Após isso, ela olha e vê que aquele garoto realmente é muito lindo, e os seus pensamentos começam a ficar incontroláveis. No entanto, ela percebe que ela estava indo muito rápido. A garota então decidiu que ela iria adiar os seus planos e iria esperar o seu marido ficar pronto, porque basicamente eles vão viver até o final da vida dele. Então não tinha por que ela ter pressa. Enquanto isso, o nosso herói simplesmente estava tentando processar tudo que ele tinha aprendido agora e ele não conseguia nem olhar para a cara da sua mulher. Mesmo que a Ellie já tenha decidido esperar, ela ainda considerava que ela poderia perder o controle, já que aquele garoto na sua frente era muito fofinho e com toda certeza ele era o único nesse mundo capaz de mexer com seus sentimentos. A partir desse ponto então ela foi tomar um banho para relaxar um pouquinho. Após aquele banho quente e agradável, a Ellie colocou um vestido muito bonito. Quando ela foi pro quarto, ela queria conversar com o Theo, no entanto aquele garoto saiu correndo pro banheiro sem dizer nenhuma palavra, e com a sua visão periférica ela conseguiu ver que o seu marido estava muito animado. Embora tenha sido apenas por um minuto, ela não deixou de notar esse fato e ela ficou muito pensativa em relação a isso, então ela estava muito feliz porque o seu marido estava bem animado. Com toda certeza esse fato mexeu com os sentimentos da nossa princesa e ela ficou se perguntando como que ela poderia se controlar. Depois de um tempo, o Theo finalmente retornou para dentro do seu quarto. O garoto então pediu desculpas pelo seu atraso e aos poucos aquela linda mulher foi se aproximando dele. O Theo então pergunta o que estava acontecendo porque ela estava muito esquisita e ela diz que ela queria dar um beijo nele. E o Theo acabou ficando muito assustado porque ele não estava esperando isso. E a Ellie só conseguia pensar que provavelmente a recepcionista da guilda ia ficar muito brava com ela. Então, imediatamente ela dá um beijo no seu amado marido. Muito envergonhada, aquela princesa diz que agora ela precisa dormir porque amanhã o Theo vai ter que acordar cedo para ir até a guilda. E enquanto ela estava voltando pro seu quarto, esse garoto segura a mão dela e diz que ele queria outro beijinho. Então ele ganhou outro beijo de presente e os dois foram dormir. No dia seguinte, aquele rapaz fofinho dormiu demais, por isso que ele teve que se apressar para preparar o café da manhã, apesar da sua vovó ter falado para ele frequentemente não usar faca, porque poderia ser perigoso. Nesse dia, o nosso herói estava distraído demais porque simplesmente ele não conseguia parar de pensar naquele beijo. Então, por causa disso, ele acabou machucando o dedinho dele. A sua amada princesa então acordou e cumprimentou aquele garoto dizendo bom dia. Como aquele anjo não havia prestado atenção, as asas dela estavam aparecendo, então o Theo ficou pensativo sobre isso, porque ele não era muito acostumado a ver as asas dela. Ela percebeu então que o seu marido estava olhando para as asas dela e perguntou o que ele achava. E meio que essa linda princesa tinha vergonha das asas dela e se o Theo ia gostar ou não. O rapaz então olha diretamente para ela com um olhar muito fascinado e diz que é a coisa mais bonita que ele já viu na sua vida. O nosso atacante nato então diz o seguinte, que sempre que os dois estiverem sozinhos ela pode mostrar a asa dela. A partir do dia de hoje ela prometeu que ia fazer isso porque ela queria atender o pedido do seu marido e ela ficou muito feliz porque com certeza ela gostou que ele gostou das asas, né, porque faz parte dela. A Ellie então percebeu que ele estava com o dedo machucado e ela usou sua magia de cura para ajudar ele. Então ela pediu um preço por isso, que ela sempre iria querer a partir de hoje um beijo matinal. O nosso herói meio que ficou em pânico porque ele não sabia muito bem fazer isso, então ele tentou dar um beijo nela, no entanto ele acabou acertando o nariz
pais dela, e a princesa achou aquilo muito fofinho. Depois disso, então, os dois foram tomar um café da manhã e decidiram ir até aquela guilda. Porém, o nosso atacante nato não estava muito satisfeito com aquele erro que ele cometeu e do nada, simplesmente ele deu um beijo na sua esposa. E nem ela estava esperando isso. Algum tempo se passou e com toda certeza esses dois chegaram bem atrasados na guilda. Ao chegar até a guilda, Fiore cumprimentou os dois com um bom dia. A garota começou a pensar consigo mesma que ele estava mais atrasado do que o habitual. A garota então se perguntava por qual motivo seu amado havia se atrasado tanto, e eu tenho quase certeza que ela não iria gostar de saber o motivo. Imediatamente então o Theo interrompeu os pensamentos dela e ele pediu uma missão. Eles tinham bastante missão naquele dia, então a garota simplesmente entregou para ele uma lista com algumas missões que ele poderia escolher para fazer. Enquanto o nosso heróizinho escolhia qual missão ele iria fazer, a Fiore tentou se comunicar mentalmente com aquela garota, já que ela sabia muito bem da sua habilidade. A curiosidade dessa garota estava a mil, porque ela não conseguiu dormir na noite passada, porque ela ficou a noite toda pensando no que eles iriam fazer. Aquela princesa diz pra Fiore que eles não fizeram nada demais, e ela estava bem satisfeita em ter conseguido se controlar. Ela conta pra Fiore tudo o que aconteceu e que eles foram até esse ponto só. Do nada, então, aquelas outras recepcionistas se aproximaram daquela garota. Elas queriam perguntar sobre o que tinha acontecido naquela noite, porque a Fiore foi fofoqueira e contou pra todo mundo. Essas mulheres estavam pressionando tanto essa princesa que basicamente ela acabou de uma forma bem acidental revelando tudo o que aconteceu na noite passada. Nesse momento, então, a Ellie pede licença pro Theo e diz que ela vai ter que conversar um pouco com aquelas mulheres. A Ellie então acabou ficando bastante ansiosa, porque aquela era a primeira vez que ela ficou cercada por criaturas tão fracas igual aquelas mulheres, só que por algum motivo elas eram mais malucas do que ela. Quando ela voltou, o Theo cumprimentou ela com um sorriso muito fofo no seu rosto e inconscientemente ele perguntou sobre o que ela havia conversado com aquelas garotas. Ela diz então que foi só um assunto muito bobo que ela conversou e não havia como ela admitir que ela contou tudo o que aconteceu desde hoje de manhã. A Ellie então começou a receber alguns olhares esquisitos daquelas mulheres e ela simplesmente ignorou tudo. O Theo então deixou esse assunto quieto e perguntou pra ela qual seria a sua opinião sobre a missão. A missão que esse garoto queria fazer se chamava coleta de frutas e ele sabia muito bem que mesmo que eles partissem para enfrentar um monstro terrivelmente perigoso seria moleza para sua mulher. Contudo, com certeza seria um pouco mais difícil pro Theo, porque ele não era tão forte assim. A solicitação de coleta de fruta foi uma missão emitida especialmente pro Theo, porque ele conseguia fazer isso com muita facilidade e ele era muito habilidoso, melhor do que os outros. A Fiore basicamente diz que muitos membros daquela guilda de mercenários são extremamente poderosos e fortões, então eles basicamente não conseguem fazer esse tipo de trabalho. Já que essa missão era bem fácil, então aquela princesa simplesmente concordou, porque ela não queria botar a vida do seu amorzinho em perigo. No entanto, os dois iriam precisar sair um pouquinho longe da cidade, então sempre corria o risco de aparecer algum monstro. No final das contas, os dois acabam aceitando essa missão e no meio do caminho eles encontraram alguns monstros, mas a Ellie era simplesmente muito poderosa e ela conseguia eliminar todos facilmente. No entanto, eles acabaram emboscando o Theo e rapidamente ela partiu para ajudar ele e ela começou a pensar que ela não se perdoaria se ela tivesse permitido que eles tivessem encostado em um fio de cabelo daquele garoto. Embora eles tenham escolhido uma missão com baixa probabilidade de aparecer esses bichos aí, a razão pela qual estava aparecendo tantos monstros assim se resumia basicamente àquela princesa. O fato dela ter eliminado aquela criatura lendária simplesmente fez os outros monstros ficarem com muito medo. Então, meio que para se esconder, eles vieram para essa floresta aí. Mas no final das contas, o Theo não precisava se preocupar com nada, porque a sua esposa era a criatura mais poderosa desse mundo. O Theo precisava de um pouco mais de tempo, porque aparentemente coletar essas frutinhas aí era um pouco mais difícil do que a gente imagina. E imediatamente aquele garoto começou a se desculpar por ele estar demorando tanto e estar dando tanto trabalho assim para sua mulher. Mas aquela princesa diz o seguinte, que não há necessidade nenhuma dele ficar se preocupando, porque aquela ali é a primeira vez que ela sai com alguém para coletar frutas. E basicamente estava sendo uma experiência muito divertida e ela gostava de passar o tempo com ele. No entanto, essa princesa diz pro Theo que tudo nesse mundo tem um preço e o dela ele já sabe qual é. Após um longo período de tempo, eles realizaram aquela tarefa de uma maneira muito mais eficaz do que o habitual, mas eles demoraram bastante tempo porque eles ficaram fazendo outras coisas também. No caminho de volta para a guilda, aquela princesa pede desculpa pelos dois estarem atrasados. No entanto, o Theo diz para ela que não foi nada, porque basicamente ele também perdeu a noção do tempo. O nosso garotinho então estava com seu rosto corado e olhava
olhava para baixo enquanto caminhava com a sua bela mulher. Enquanto caminhava de cabeça baixa, distraído com os seus pensamentos, esse garoto quase esbarrou em alguém e a sua mulher teve que salvar ele e ela acabou puxando ele muito forte. Já era de noite quando finalmente aqueles dois chegaram até a guilda e o Theo queria ser bem rápido ali para relatar a sua missão para que ele pudesse voltar para casa com a sua mulher. Porém, naquele momento tinha duas garotas estranhas lá dentro da guilda falando sobre o Theo. E essas duas estavam se perguntando se aquele rapazinho importante estava bem. Essa mulher de cabelo curto era uma guerreira da luz, enquanto a de cabelo longo era uma feiticeira, o que era uma classe bem rara nesse mundo. Essas duas belas mulheres rapidamente reconhecem que o nosso herói estava ali e elas chamam aquele garoto pelo seu nome e surpreendentemente ele também conhece as duas. Brevemente então se inicia uma apresentação desses novos personagens, uma era chamada de Gina e a outra era Sayuri. As duas então percebem que o Theo não teve nenhuma mudança apesar de ter se passado tanto tempo assim, e uma das garotas diz que ele ainda continua sendo um baixinho muito fofinho, e isso deixa o nosso herói meio tímido e incomodado por conta da sua altura. A Gina então estava prestes a dar um tapinha na sua cabeça quando de repente a nossa princesa impede ela. Essa tal de Gina faz parte de uma classe extremamente poderosa naquele mundo e basicamente nenhum humano comum poderia derrotá-la, e ela estava tentando usar força para tirar o seu braço e não estava conseguindo. A Gina então se sente derrotada pela força daquela garota, mas ela não queria que o Theo soubesse que ela estava usando toda a sua força. A partir desse momento, a Ellie se apresenta como esposa daquele garoto, e aquela notícia foi inesperada que deixou as duas chocadas. Elas não sabiam que o Theo havia se casado. A Sayuri então estava meio indecisa se realmente aquela garota linda queria se casar com o Theo, mas com base nas suas observações de como ela agia de uma maneira bastante possessiva em relação a ele, com toda certeza ela amava muito ele. Enquanto isso, a nossa princesa simplesmente não soltava a mão da Gina, ela só soltou quando a garota pediu. Ela diz então para aquela garota bobinha nunca mais colocar sua mão perto do Theo, e se em algum momento ela pensar em fazer isso, ela tem que antes pedir a sua permissão. A Gina ficou muito envergonhada porque aquela ali foi a primeira vez que ela perdeu para alguém, enquanto a Sayuri não estava entendendo nada do que estava acontecendo. A Gina então diz para sua amiga que aquela mulher na frente delas é tão forte que nem mesmo ela conseguiu soltar o seu braço usando toda a sua força, e isso deixa a Sayuri completamente chocada porque ela nunca viu aquela mulher sendo superada por ninguém. E para surpresa da nossa princesa, a Gina simplesmente desafia ela dizendo que quer fazer uma batalha. A Ellie simplesmente não consegue acreditar no que estava acontecendo, embora ela seja o ser mais forte desse mundo, ela foi desafiada. Então a Sayuri também diz que gostaria de testar suas habilidades, porém o Theo diz para elas que elas não deveriam fazer isso porque elas não iriam conseguir derrotar a sua esposa. Depois do aviso do nosso herói, aquelas duas ainda ficaram muito mais animadas. Segundo essas garotas, o Theo não sabe muito bem do que ele tá falando, porque após aquele tempo que eles ficaram separados, basicamente o poder delas evoluiu muito. A Ellie concorda imediatamente porque aquela mulher não recusa um desafio e todo mundo ali estava ansioso para lutar. Isso deixa o Theo muito preocupado e ele pergunta para sua esposa por que ela vai fazer isso. A linda princesa diz pro seu amorzinho que fazia muito tempo que ela não tinha um inimigo na sua altura, e mesmo que aquelas duas ali não chegassem nem no cheiro dela, ela queria saber como era um humano mais forte daquele mundo. Antes de tudo, a Gina pede permissão para fazer um carinho na cabeça do Theo, já que fazia muito tempo que ela não faz isso. E a Ellie diz que não tem problema, só que quando aquela garota pede para abraçar o seu amorzinho, ela diz que se ela fizer isso, ela vai ser eliminada agora mesmo. Porém, a Gina propõe que elas deveriam fazer uma aposta. No caso, se elas vencerem essa batalha, as duas vão poder fazer o que quiserem com o Theo. Enquanto isso, o sortudo do nosso herói se sentia como se ele fosse uma espécie de prêmio disputado. A Fiora então ficou muito incomodada com aquela ideia delas lutarem na guilda e ela mandou elas saírem dali naquele exato momento e encontrar outro lugar para fazer isso. Após algum tempo de busca, eles conseguem encontrar uma área ampla dentro da floresta, e aquele ali com toda certeza era o local ideal para começar a sua batalha. As meninas ali começam a falar algumas coisas como se estivessem dizendo que a nossa heroína era muito fracote, embora elas não soubessem do real poder dela. Então tava bem escuro e aquela princesa começou a pensar que o seu amorzinho não conseguiria enxergar nada da luta, então basicamente ela fez uma energia de fogo ali que podia acender tudo. Isso acaba deixando aquelas garotas muito confusas porque ela tinha que ter uma quantidade de magia muito forte para conseguir fazer isso. Então a Gina começa a pensar que talvez realmente ela seja tão poderosa assim. Aparentemente um feiticeiro comum só teria mana suficiente
suficiente para manter essa energia por no máximo 10 minutos. A Sayuri então ficou bem convencida de que se ela tentasse, ela conseguiria fazer a mesma energia que aquela garota. Então elas começam a trocar algumas palavras entre si e decidem que elas vão acabar com ela. Enquanto isso, nosso herói ainda estava lá de pé testemunhando aquela conversa muito chata. De repente, por algum motivo, a sua linda princesa chama ele para perto e ela estava com uma expressão de vitória no seu rosto, então ela se inclina em direção ao seu marido e dá um beijo nele. Ela diz então que aquilo ali vai ser o seu beijo da sorte e com toda certeza ela vai ganhar essa batalha. Aquelas duas garotas estavam observando tudo e elas não conseguiram deixar de ficar coradas e muito envergonhadas pelo que aconteceu. A Gina então provoca aquele casalzinho e elogia ela por ter muita sorte de se casar com alguém como Theo. A Sayuri então estava muito envergonhada pelo que aconteceu porque aparentemente ela tem o coração puro e então as duas não conseguiam se decidir quem iria enfrentar aquela garota primeiro. Porém a Ellie corta aquele assunto e diz que as duas têm que vir junto. Antes de começar essa luta, a Gina então coloca mais uma condição naquela batalha. Se elas vencerem, elas querem que o Theo dê um beijo em cada uma delas. Esse pedido então deixa aquela princesa muito furiosa porque para ela essa era uma das coisas mais importantes desse mundo. E ela avisa aquelas duas garotas que ela vai lutar sério. A batalha se inicia e a forma de lutar da Gina é bem simples. Ela conjura uma espécie de magia de aço dentro do seu próprio corpo e desfere alguns golpes. Aparentemente o ataque dessa garota, quando ela faz isso com o seu punho, se torna um dos mais fortes desse mundo. Então ela dá um golpe na nossa heroína, porém ela para aquele ataque com a sua mão. E isso deixa a Gina completamente chocada. Aquela situação era totalmente nova para a Gina, porque ela nunca tinha enfrentado alguém naquele nível. E o seu golpe simplesmente não tinha nenhum efeito contra aquela mulher. A luta continua, a Gina não desistiu e tenta acertar vários socos nela, mas simplesmente ela não consegue. Mesmo que ela seja muito forte, aquela garota simplesmente consegue bloquear todos os seus ataques. E a Gina mal consegue mover o seu punho depois de cada golpe. A Ellie então percebe que aquela garota estava usando uma magia de aço e ela surpreende a Gina quando ela fala que já derrotou um monstro que usava essa mesma magia. Essas palavras então deixam a Gina um pouco abalada. Nesse momento, a nossa princesa parte para cima daquela garota e simplesmente na força bruta ela começa a destruir ela. Na mente da Gina, ela se perguntava que tipo de poder aquela garota tinha, porque ela conseguia bloquear os seus ataques e ainda estava fazendo isso com ela. Imediatamente aquela garota começa a pedir ajuda para sua amiga e ela explica que ela vai ajudar, no entanto provavelmente vai doer um pouco. A maga então solta algumas magias de vento para cima da nossa heroína e acaba pegando na sua amiga também. No entanto, a Ellie facilmente desvia desse ataque. Como a nossa heroína se teletransportou para o lado do Theo, ela começou a conversar com ele, então aquelas duas ficaram muito irritadas porque ela tinha parado de lutar e estava conversando. Então a Sayuri começa a carregar a sua energia mais forte de todas. O feitiço que essa garota estava tentando lançar é difícil de ser projetado, consome uma quantidade incrível de mana, no entanto era por esse motivo que ele era o seu feitiço mais poderoso. Nenhum monstro nesse mundo conseguiria resistir àquela energia. Após um tempo reunindo energia, finalmente aquela garota lança o seu feitiço e ela utiliza uma magia de gravidade. Basicamente, aquele poder vai multiplicando aos poucos a gravidade que o alvo estava sofrendo. Enquanto isso, a Ellie só conseguia pensar que ela jamais imaginaria que alguém naquela época seria capaz de usar a tão famosa magia de gravidade. Aparentemente, o peso daquela garota havia aumentado 100 vezes e ninguém conseguia acreditar que ela ainda conseguia se mexer. Essa batalha continuou de uma forma muito intensa. A Sayuri simplesmente tentou intensificar sua magia, no entanto não surgiu nenhum efeito. Então, meio que dando uma resposta sobre esse ataque, ela usou a mesma magia que aquela garota. Nesse momento, então, as duas perceberam essa diferença de forças e decidiram se render, mas simplesmente como se fosse uma espécie de punição por ela ter pedido um beijo do Theo, ela deixou a sua magia de gravidade ativa. As duas já estavam extremamente exaustas no chão, sem nenhum poder mágico. Elas chamaram então aquele garoto em busca de ajuda, mas elas não sabiam se ele poderia interferir contra aquele monstro. Então, outra vez, como se fosse uma espécie de punição, ela deu um beijo no Theo. Enquanto isso, a gravidade não diminuía nem um pouco para aquelas duas por causa dela ter feito isso. O Theo estava muito tímido, já que ele não estava esperando aquilo. Bom, de verdade, após isso, aquelas duas ali aceitam que foi derrotada e que com certeza aquela ali
é a mulher mais forte dali. Então elas perguntam da onde ela veio e quem ela era. No entanto, aquela linda moça só responde que ela era a esposa do Theo. Após isso, então, o Theo sugere que ambas venham até a sua casa porque ele vai cozinhar para elas. Essa rivalidade meio que termina de uma forma muito amigável e elas até fazem algumas piadas de como elas venceriam com certeza aquela mulher numa batalha de comilança. Um tempo depois, eles estavam indo até a casa do Theo e tava todo mundo muito animado para comer a comida daquele garoto. Eles passam em algumas lojas para comprar alguns ingredientes para cozinhar e a princesa continua falando com seu marido. E enquanto eles estavam indo até o caminho da sua casa, aqueles dois não soltavam a mão um do outro. E isso deixa o rosto daquelas duas envergonhadas. Após um tempo, finalmente o nosso herói terminou de cozinhar e todos estão animados, todos gostam dos pratos que aquele garoto serve. A Ellie então estava muito orgulhosa do seu marido e elogiava muito as suas habilidades ao fazer uma comida boa. Bom, a partir desse momento, esse concurso aí para ver quem comia mais começou e o Theo começa servindo várias porções de comida. Alguns minutos se passaram e aquelas duas mulheres estavam cheias, não aguentavam mais comer. Enquanto isso, aquela princesa simplesmente aguentava. Com toda certeza, mais uma vez, aquelas duas plebeias perderam para aquela deusa magnífica. Essas mulheres então ficam se perguntando como que essa moça consegue comer tanto assim. Na verdade, ela não parece nenhum humano comendo. A garota então explica que ela não sente fome nem saciedade, mas ela consegue distinguir o sabor do alimento e ela acha simplesmente fantástica toda a comida que aquele garoto faz. Então, para agradecer o seu amado marido, aquela linda moça dá um beijo na bochecha dele e faz aquele garoto corar mais uma vez. Enquanto estão sentados no sofá, a Gina e a Sayuri conversam sobre o Theo ainda sem acreditar que ele conseguiu se casar com uma mulher tão bonita assim, e elas ficam muito tristes porque elas queriam estar no lugar daquela mulher. Então elas começam a se lembrar no tempo em que o Theo se juntou ao grupo delas após ser rejeitado por todos os outros, e foi muito divertido ter aquele garoto por perto. Aparentemente o plano dessas duas era ter muita força e um dia ficar muito rica para poder se casar com aquele garoto, mas o plano dessas duas foi completamente arruinado porque a mulher mais bonita desse mundo já estava com um garoto. Bom, o plano novo dessas mulheres é que os três vão junto para a capital real e eles possam viver em uma casa juntos, assim fazendo o Theo cuidar de todas as necessidades básicas delas e da casa. Só que a loirinha começa a dizer o seguinte, que ela não acredita que daria certo porque parece que o Theo nem mesmo vê ela como mulheres. Ela explica então que alguns anos atrás houve uma época em que os dois estiveram em uma missão e eles tiveram que dividir uma barraca dentro de um acampamento e basicamente o Theo não fez nada. O flashback então se estende por muito tempo atrás, mas parece que aquelas duas acabaram falhando porque elas tentaram fazer alguma coisa e o Theo simplesmente não ligava. As lindas moças se tocaram que o Theo não tinha nenhuma experiência com nada e as duas então ficaram bem tristes pelo fato de que elas não vão conseguir levar aquele garoto junto com elas. Mas ao ver que aquele garoto estava muito feliz com a sua esposa, elas ficaram felizes por ele também e elas não conseguiam deixar de pensar se eles já haviam feito algo. Bom, após um tempo, as duas garotas então sugerem que elas querem continuar conversando com o Theo e dão a ideia de pegar uma missão junto. E o garoto então pergunta se a sua linda esposa pode ir junto com eles. Obviamente, as duas concordam porque senão aquele garoto nem mesmo ia ir e elas também ficam bem felizes porque com toda certeza elas podiam pegar uma missão muito difícil, já que aquela princesa ia junto com elas. A partir desse dia, os quatro então decidem aceitar um pedido que envolvia uma pernoite. A caminho da guilda então, os recém-casados encontram a Gina e a Sayuri e cumprimentam ela dizendo bom dia. De repente, a Gina pergunta se eles se divertiram bastante a noite passada e o Theo ficou curioso sobre o que ela queria dizer, mas imediatamente a Sayuri, que é a única pessoa sensata desse grupo aí, disse pra Gina parar de falar esse tipo de bobagem. Depois de jantar na casa do Theo ontem, as duas voltaram para a hospedaria que elas estavam naquela cidade e conversaram sobre aquela mulher e o Theo. E lá elas começaram a discutir porque elas acharam que o Theo estava virando uma pessoa muito selvagem. De volta à situação atual, a Gina então continuou provocando aquela princesa, já que ela não sabia o que estava acontecendo. Então a nossa menina simplesmente mente dizendo que ela não faz ideia do que ela tá falando. Com toda certeza, a Gina não acreditou nessa conversa
conversa. Já que elas perceberam que a orelha da mulher estava vermelha, elas simplesmente continuaram provocando a coitada. A Gina então informa pro Theo que elas têm que conversar um pouco sozinha. Então a Sayuri pediu para aquele garoto ir até a guilda e garantir uma missão muito boa. Mesmo curioso, o nosso herói foi até em direção à guilda. Lá dentro a Fiore estava varrendo o chão e ela sabia que ela não precisava se preocupar com a segurança porque o Theo estava acompanhado com 3 mulheres muito poderosas. Embora ela não tivesse certeza de qual missão ela pegaria para o seu amado garoto, então ela foi até o balcão e encontrou várias solicitações envolvendo pernoites, mas quase todas eram solicitações bem específicas. A Fiore então encontrou uma que não era específica, embora fosse uma solicitação antiga e envolvia passar 1 ou 2 noites em um lugar. A garota imediatamente então se tocou que o nosso herói estava sozinho. Então imediatamente ela perguntou pro Theo o que estava acontecendo com aquelas mulheres, e ele simplesmente explicou que do nada elas começaram a conversar. Enquanto isso, nós vemos que aquelas 3 estavam conversando sobre a mesma conversa que ela teve com aquelas recepcionistas. As garotas então começaram a conversar sobre o quão ingênuo o Theo era e elas sabiam que aquela mulher não era nem um pouco ingênua. De uma forma bem ignorante, a Sayuri, que era a mais comportada de todas, perguntou se ela realmente tinha esse desejo, e a nossa princesa não negou, dizendo pra ela que é como se fosse uma espécie de manga pra ela. Basicamente estava bem na frente dela e ela não podia fazer nada. E ela pensava que ela não sabia até que ponto ela iria conseguir se controlar. A Gina então, de uma forma bem amigável, pediu para aquela garota para que ela não machucasse o nosso herói. Depois de conversar basicamente sobre tudo que essas garotas queriam saber, elas voltaram até o Theo. Então, juntamente com as suas parceiras de equipe, aquele garoto leu a descrição do pedido, que indicava que era nas montanhas. A tarefa basicamente era coletar 2 tipos de erva extremamente raras que floresciam uma em cada topo de uma montanha. Como era um local de difícil acesso, basicamente ninguém queria pegar essa missão. A Gina então explica pro Theo que esse pedido com toda certeza é exatamente o que eles precisavam, pois quando se tratava de coletar algumas frutas e ervas, ninguém era igual ao Theo, basicamente ele era imbatível. A Gina então perguntou se ela poderia acariciar o cabelo do Theo, mas a nossa princesa repreende dizendo que ela já fez isso antes. A Fiore, por outro lado, também gostava muito de acariciar o cabelo do Theo, e a nossa princesa conseguia ler a mente dela, então ela disse telepaticamente que ela era a única que não precisava pedir autorização para fazer isso. Imediatamente a Fiore então começou a implorar para que por favor ela parasse de ler a sua mente sem permissão, mas a Ellie não se importava com isso e ela estava constantemente lendo a mente de todo mundo, exceto pela do Theo, porque ela queria ser pega de surpresa. Ela conta então para Fiore que basicamente ela estava lendo a mente dela faz um bom tempo, então aquela garota ficou se perguntando se ela não teve nenhum pensamento estranho em relação ao Theo, porque ela costumava ter. Mas a nossa princesa disse pra ela que ela não teve nenhum pensamento estranho e ela pode ficar tranquila. Bom, para evitar algum constrangimento ainda maior, a Fiore então prosseguiu para elaborar os detalhes sobre esse pedido. Fiore diz o seguinte então, que nessa missão haviam 2 problemas na mente dela. Basicamente ela entende que elas são muito fortes, mas existe uma gangue naquela cidade que era muito perigosa. Mas ela sabe muito bem que ela não tem que se preocupar com isso porque o Theo estava acompanhado dessas beldades muito poderosas. Então ela explica que o real problema era o pico esquerdo no alto da montanha. Existe um rumor que alguma presença maligna muito forte morava lá. Eles dizem então que existia talvez até alguns relatos que alguém viu um ser das trevas ali. Quando a Fiore diz essas palavras, imediatamente o Theo olha para sua esposa. A Gina e a Sayuri nesse momento começaram a conversar que aquilo ali era meio ridículo, porque elas não acreditavam na existência desses seres, já que ninguém havia visto eles faz muito tempo. É explicado então o seguinte, que faz muito tempo desde que alguém da raça da nossa heroína não aparece mais naquele mundo e foi considerado que eles nem existiam. Resumindo, o Theo também pensava nisso até ele conhecer a sua esposa. A partir desse ponto, então, a Ellie começou a ler os pensamentos do seu amado. Então ela chega bem pertinho e explica pra ele que ele não precisa ficar preocupado com nada
nada disso. O Theo então, junto com aquelas 3 lindas mulheres, tem que se preparar para fazer o pedido. A sua linda esposa então pergunta para ele quantas provisões ele tinha dentro da sua casa e ele disse que eles tinham comida suficiente para 4 dias, sem ter que comprar mais nada. A Gina e a Sayuri então lembram aquela garota que elas iriam precisar acampar ao ar livre, então seria bem complicado. Mas a nossa princesa era muito sagaz e diz que elas apenas deveriam seguir ela quietinha. Então finalmente eles chegam até a casa do Theo e aquela linda mulher manda o seu amorzinho se afastar e ficar atrás dela porque pode ser que seja muito perigoso, já que agora ela vai ter que fazer uma coisa com a casa dele. No entanto, o Theo responde dizendo que a casa não era dele, era deles, e aquilo faz aquela garota ficar muito envergonhada. Nesse momento então, aquela linda princesa estrala os seus dedos e de repente o chão começou a tremer. O Theo se segurou nela então e à medida que tremia mais piorava e a casa acabou começando a flutuar no ar e todo mundo ficou impressionado com a habilidade dela. A princesa então explica que eles poderiam desfrutar dessa viagem de uma forma bem tranquila, sem ter necessidade de ficar acampando ao ar livre. A Gina então sugeriu que um acampamento ao ar livre poderia ser muito divertido, então a Ellie pergunta para o seu marido se ele gostaria dessa ideia e o Theo diz que sim, que ele gostava bastante de acampar em barracas. Então imediatamente aquela princesa desistiu de fazer a casa junto com ela. A Gina nunca imaginou que aquela garota conseguiria levantar uma casa inteira com seu poder, e eles então planejavam preparar as suas bagagens e depois se encontrar na casa do Theo. Após terminarem de fazer isso, a Gina e a Sayuri foram as primeiras a se arrumar e antes de entrar dentro da casa, as duas conversavam sobre como era ridículo ela ter tanto poder assim. Assim que as duas entraram dentro da casa, ela perguntou pro Theo se os dois já estavam prontos para ir e o garoto disse que sim, deixando a Gina confusa, pois ela não conseguia ver nenhuma bagagem. Como a nossa princesa não gostava de ficar explicando nada para ninguém, a não ser pro Theo, ela basicamente falou para aquelas garotas colocarem as suas malas no chão. Mesmo que elas estivessem confusas, elas fizeram isso. Então nesse momento a nossa princesa levanta o seu dedo indicador e aquelas malas começaram a flutuar para cima das nuvens. Enquanto a maga ficava completamente chocada e impressionada sem falar nada, a Gina foi direto ao ponto e perguntou aonde as suas malas foram parar. E a nossa linda princesa simplesmente explicou que as suas bagagens estavam flutuando no ar e ela poderia abaixar assim que ela quisesse. Ela fez isso para que ninguém precisasse ficar desconfortável carregando algum peso desnecessário. Todos ficaram chocados com a habilidade dela e a Gina agradeceu por não precisar ficar carregando uma mala pesada nessa jornada. Com os preparativos concluídos, elas então decidiram passar na guilda para pegar alguma informação. Quando eles chegaram lá, Fiore então questionou por qual motivo eles não estavam levando nenhuma mala, já que seria uma viagem muito perigosa e tinha que passar alguns dias lá. A Ellie explica de uma forma muito rápida o que ela fez e aquilo ali deixou a Fiore completamente chocada. Aquela linda moça diz que realmente essa garota é muito especial e nunca deixa de surpreendê-la mais e mais. Realmente foi ela que derrotou aquela quimera. Então, ao ouvir isso, a Gina e a Sayuri não conseguem acreditar no que elas ouviram. Elas sabiam que a quimera havia sido derrotada, mas elas não faziam ideia de quem fez isso. Foi nesse momento então que realmente elas perceberam que elas não tinham nenhuma chance com aquela mulher e elas não deveriam mais se preocupar na sua jornada. Antes de saírem, a Fiore disse para aqueles dois tomarem cuidado e não se machucarem. O Theo então prometeu para sua amiga que ele vai fazer o seu melhor e nada vai acontecer com ele. Enquanto a Fiore observava aqueles dois saindo de mão dada do seu estabelecimento, ela realmente começou a pensar que o amor deles era verdadeiro. Enquanto o grupo considerava suas opções de transporte, o Theo sugeriu que eles deveriam consultar algum negociante de cavalo. O negociante então disse para eles que ele tinha apenas 4 cavalos disponíveis e 3 deles eram bem treinados e um era muito violento. A Gina então sugeriu que um deles montasse em um cavalo junto com a outra pessoa, já que o número estaria limitado. Vendo isso, imediatamente a nossa princesa previu que ela teria uma oportunidade de paquerar o seu amado. Antes de escolherem oficialmente os seus cavalos, o vendedor explicou para eles que eles não poderiam realizar nenhum tipo de treinamento no cavalo porque era dele. Assim que esse negociante mostrou os cavalos que estavam disponíveis, imediatamente a Gina chamou a atenção do Theo para lidar com um cavalo mais violento. A Ellie então estava muito nervosa porque o seu amorzinho estava se arriscando, mas o Theo disse para ela que ficaria tudo bem
bem. Todo mundo ali estava realmente muito pensativo se o garoto iria conseguir ou não lidar com aquele cavalo, menos a Gina, parecia que ela confiava muito nele. Até mesmo esse vendedor de cavalos mencionou que ninguém conseguiu domar aquele cavalo. O Theo aos poucos foi se aproximando daquele animal com calma e uma atitude bem tranquila. E imediatamente aquele cavalo ficou mansinho com o Theo e ficou até brincando com ele, e ninguém conseguia acreditar que aquele cavalo violento se tornou um animal adorável. Nesse momento, então, a sua mulher começou a admirar muito mais aquele garoto. Só que depois de um tempo de observar como aquele cavalo estava ficando íntimo do seu marido, ela começou a sentir ciúmes. Enquanto isso, todos os outros estavam se preparando para escolher e montar em seus cavalos. No entanto, demorou um pouco para conseguir um cavalo. Tendo em vista que a sua esposa era a única que estava sem um cavalo, imediatamente o Theo perguntou se os dois deveriam montar juntos. E ela ficou corada com aquela sugestão, mas esse era o plano dela desde o começo, então ela não hesitou em subir no cavalo. Após garantir que todo mundo ali estava pronto, eles partiram em direção até a sua jornada. Depois de um tempo, finalmente eles conseguiram chegar até o seu destino, e a Gina e a Sayuri já estavam bastante cansadas e saíram dos seus cavalos. Após isso, então, a Sayuri começou a perguntar pra Gina se ela não achava estranho como o Theo deixava aquela mulher descer primeiro do cavalo, sendo que deveria ser ao contrário. Mas o completo oposto aconteceu e aquela princesa desceu e ajudou seu marido a descer do cavalo depois dela. Todos estavam encarando aquela montanha e após admirar essa bela vista, a nossa princesa perguntou se eles deveriam se apressar e subir logo até as montanhas. Percebendo que já tinha passado bastante tempo e o Theo estava bem cansado, ele mencionou que eles deveriam almoçar antes de enfrentar essa jornada. E todo mundo ficou animado com a ideia de almoçar, mas isso foi interrompido pela preocupação repentina da Gina com a bagagem deles, e ela perguntou para aquela princesa se realmente ela conseguiu trazer tudo até lá. A Ellie então tranquilizou todo mundo dizendo que ela conseguiu sim trazer a bagagem. Então aquela linda princesa simplesmente estrala os seus dedos e toda aquela bagagem começa a cair muito rápido e todo mundo começa a entrar em pânico. A Sayuri então estava bem confusa, tendo em vista que só uma bolsa de viagem estava caindo, então aquela princesa lembrou ela que ela não iria abaixar tudo rapidamente porque poderia quebrar alguma coisa, e isso estava dentro do senso comum e ela deveria saber muito bem. Porém, a Gina enfatiza que não existe nenhum senso comum quando se trata dessa garota. Depois que todo mundo se acalmou, a Sayuri então perguntou se a comida estava naquela bagagem que desceu, e aquela ali era a bolsa do Theo que continha todos os ingredientes para fazer a comida. Inicialmente, a Gina duvidou da capacidade daquele cara de fazer uma boa comida, porque ela apenas viu alguns vegetais diante a eles. Mas logo ela se tranquilizou, porque independente do que aquele garoto fizesse, ele era muito hábil na cozinha. A Gina então sugeriu a possibilidade deles transformarem alguns monstros em comida. A princesa ouviu isso e perguntou para o seu marido se ele precisava de algum tipo de carne para fazer aquela refeição, e o garoto disse que ele precisava de carne para acompanhar com tempero. Então, imediatamente a nossa princesa vê uma espécie de ganso voando no céu e traz ele para o seu marido. E vendo essa cena, imediatamente aquelas duas ficaram chocadas. Como esse ganso, galo, galinha, sei lá que bicho era esse daí, era muito gigante, o Theo então diz que ele acha que não pode fazer isso, já que ele não tinha nenhuma experiência em cozinhar um animal tão grande. Mas imediatamente aquela princesa oferece assistência para o seu príncipe. Depois de um tempo que os dois ficaram ali preparando aquele alimento, quando estava tudo pronto, a Gina e aquela outra garota elogiaram muito a comida do Theo. E enquanto isso, o Theo só conseguia pensar que ele não conseguiria ter feito uma comida tão boa assim se ele não tivesse a ajuda daquela mulher incrível. E enquanto isso, a Ellie decidiu espionar o que aquele garotinho estava pensando e ela ficou muito encantada com isso. Enquanto elas terminaram de comer, aquelas garotas dizem que a Ellie era muito sortuda porque ela poderia todos os dias desfrutar da habilidade culinária do Theo. A Ellie então diz que realmente ela é uma esposa muito sortuda e isso fez o nosso herói se corar porque ele não estava acostumado a ouvir ela falar dessa forma. Depois de se sentir mais íntimo da sua mulher devido aos elogios que ele recebeu, todos decidiram partir na sua jornada. Foi nesse momento então que eles perceberam que seria bastante dificultoso lidar com aqueles cavalos, já que eles teriam que montar e não poderiam deixar eles para trás. O Theo e a Sayuri imediatamente diz que é impossível subir na montanha
montanha com esses cavalos, porque pode ter algum monstro e a passagem vai ser muito complicada. Ouvindo a preocupação do seu marido, imediatamente antes que mais alguém pudesse falar qualquer coisa, ela criou uma espécie de barreira protetora para esses animais. Devido ao fato da Sayuri ser uma maga e estar acostumada a usar a sua mana, imediatamente ela perguntou para aquela garota se os cavalos iriam ficar bem, porque basicamente ela deve ter usado muita mana para carregar aquela bagagem. A Ellie então rapidamente lembra aquela garota que ela é uma pessoa muito forte, então ela não precisa se preocupar com isso. Algum tempo depois de erguer essa barreira, eles estavam se preparando para partir. Foi aí que dois animais gigantescos apareceram na frente deles. Parece que essa espécie de urso negro aí que apareceu na frente delas era bem rara e elas até ficaram meio que assustadas com isso. Imediatamente o Theo se escondeu atrás da sua esposa e isso fez aquelas duas garotas duvidarem da sua própria segurança. A Ellie e o Theo nesse momento compartilham da ideia de lidar com aquele bicho sozinhos. O Theo segura então a capa da sua princesa e ela acha aquilo ali muito fofo e ela até fica feliz com aqueles ursos, porque eles conseguiram dar esse momento especial para ela. Para não estragar aquele momento fofo, as duas garotas então decidiram lutar contra aqueles ursos. A Gina então imediatamente se despede daquele urso de uma forma bem confiante. Para ela realmente aquilo ali era muito fácil, mas o Theo não conseguia deixar de ficar impressionado. A batalha da Sayuri contra o urso também começou e ela terminou no mesmo instante. Com toda certeza, essas duas aí não conseguem enfrentar a nossa princesa, no entanto, elas são extremamente poderosas. O Theo então não conseguia parar de ficar admirado e ele pensava que realmente aquelas duas ali eram incríveis. Parece que desde o passado, quando essas duas garotas viajavam junto com o nosso herói, ele sempre elogiava elas. Então a Sayuri sempre dava o seu melhor porque ela queria receber um elogio daquele garoto. Por outro lado, a nossa princesa começou a ficar com muitos ciúmes porque ela não lembra de ter sido elogiada assim. O Theo disse que certamente ele nunca elogiou ela, mas o motivo era bem simples, ela fazia isso muito rápido e não dava tempo nem mesmo dele ver ela brigando, então ele acabava esquecendo de elogiá-la. Aquela garota então fica bem perplexa e começa a pensar que aquilo ali com certeza foi um grande elogio. Não muito tempo depois, o Theo estava prestes a cair, então a Ellie decidiu segurar sua mão. A Gina então questiona os seus amigos sobre qual das montanhas era melhor os dois subirem primeiro. Sem pensar muito numa resposta, eles chegam à conclusão de que o Theo era o único que conseguiria identificar essas ervas. Basicamente, eles decidiram deixar a navegação na mão do nosso herói. Como o dia foi muito longo para aquele grupo, eles precisavam então descansar durante a noite e eles prepararam tudo para eles fazerem isso da melhor forma possível. O Theo estava bastante preocupado como seria o dia seguinte, mas aquelas três lindas garotas asseguraram ele que vão manter ele seguro, não importa o que aconteça. Um pouco depois do jantar, eles decidiram dormir para que acordassem cedo no dia seguinte. As duas garotas então foram para a barraca delas dormir e o Theo foi junto com a sua esposa. A Gina então diz que ela estava se divertindo muito viajando com o Theo novamente e a Sayuri concordou que realmente ela gostava muito de viajar com aquele garoto e as duas tinham uma bela memória com ele. No entanto, a Sayuri ficou com seu rosto vermelho e perguntou para ela por qual motivo será que o Theo elogiava tanto a Gina e não elogiava ela. Bom, a Gina chegou à conclusão que basicamente o motivo era porque ele era um rapaz e ele gostava do estilo de luta dela, já que ela era mais agressiva e tal. Com toda certeza, ela achava essa parte do Theo adorável e ela ficava incrivelmente satisfeita por ele gostar muito dela e admirar o seu estilo de luta. A Sayuri então começou a pensar que ela deveria desenvolver a sua magia para que ela chegasse a um nível de ser bem extravagante para que o Theo gostasse mais. Nesse momento, aquelas duas garotas não conseguiam parar de pensar no nosso herói e elas estavam se perguntando se os dois já haviam dormido. A Sayuri estava prestes a dormir então porque ela estava muito cansada de ter enfrentado aqueles bichos e da caminhada que eles fizeram, só que a Gina de repente chamou baixinho pelo seu nome. Ela disse que ela estava muito curiosa e queria dar uma espiada no que o casal estava fazendo. A Sayuri diz para ela que ela deveria tomar cuidado porque se aquela mulher descobrisse provavelmente iria dar muito ruim. Porém, de repente as duas ouviram um barulho muito esquisito. Nesse momento então aquelas duas garotas começaram a ter uns pensamentos bastante diferentes. Alguns minutos depois então aquelas duas saíram para investigar o que estava acontecendo e quando elas chegam de fininho na barraca elas começam a ver uma coisa que deixou elas espantadas. Na manhã seguinte novamente a bagagem deles subiu para os céus com aquela magia
e depois do café da manhã todos já estavam satisfeitos, então era hora de partir e continuar sua jornada. A Gina e a Sayuri começaram a pensar que pela primeira vez na vida delas em uma aventura elas conseguiram dormir de uma maneira bem confortável, e tudo isso era graças à magia daquela mulher. Basicamente, na noite anterior, a nossa princesa colocou uma magia que impedia insetos e alguns bichos de entrar ali dentro, e deixava o ambiente dentro dessa barreira mais confortável e quente. Graças a isso, então, os 4 conseguiram dormir sem se preocupar com nada naquele mundo. Nesse momento, então, a Gina começa a conversar com a Ellie pelos seus pensamentos, e ela diz mentalmente que estava muito estranho aquele caminho e ela deveria ficar alerta. Basicamente, ela falou que parecia que alguma coisa nesse caminho estava tentando ser encoberta, como se alguém estivesse escondendo pegadas ou algo do tipo. Do outro lado, alguns homens estranhos estavam se reunindo e ajoelhados diante do seu chefe pedindo desculpas. Esse homem, conhecido como Ogro, era o chefe daquele grupo e ele era muito poderoso. Mesmo se todos dentro do seu grupo se juntassem para enfrentar ele, ele conseguiria facilmente acabar com todos. Nesse momento, então, o Ogro repreendia os seus homens por serem completamente incompetentes e não terem conseguido encontrar quem estava usando aquela magia que fazia a bagagem flutuar pelo ar. Não é explicado de uma forma bem detalhada como eles descobriram que alguém estava usando esse tipo de magia, mas eles viram e acharam que seria muito interessante se alguém pudesse ajudá-los a fazer isso, porque assim eles conseguiriam carregar mais item. Bom, com base na pegada que eles haviam analisado, o Ogro concluiu que seriam 4 pessoas. Embora eles tenham passado a noite inteira procurando, eles não conseguiram rastrear essas pessoas, mas eles sabiam mais ou menos a localização atual deles. Então eles chegaram à conclusão que provavelmente existia algum mago dentro daquele grupo que conseguia usar uma espécie de magia que ocultava a presença deles. Basicamente, o chefe desse grupo aí era tão poderoso que os homens dele pediam a sua força emprestada para conseguir lutar contra as pessoas. E esse homem estava bastante empolgado, porque talvez daquela forma ele conseguiria mostrar a sua verdadeira força para alguém, porque para usar uma magia desse nível a pessoa tem que ser bem forte, e ele estava ansioso pela sua batalha. Voltando para o nosso grupo de heróis, eles encontram algumas armadilhas que foi deixada para trás, e aquilo ali era moleza para nossa princesa desviar. Conforme eles iam adentrando dentro dessa floresta, aí mais armadilhas iam aparecendo. Embora essas 3 garotas não precisassem se preocupar, elas estavam muito preocupadas com o Theo. Para evitar então qualquer tipo de problema, então a nossa heroína decidiu andar bem pertinho do seu marido. Nesse ponto então, ela percebeu que havia uma armadilha debaixo da onde o Theo ia passar, então ela decidiu carregar o seu marido como se fosse uma espécie de noiva. Após avançar bastante dentro dessa floresta, eles não conseguiram encontrar ninguém que estava colocando essa armadilha, então eles chegaram à conclusão que essas pessoas estavam tentando enfraquecer a sua força. Depois de um tempo, de uma forma inesperada, eles foram surpreendidos com uma enorme rajada de ataques. Então todos aqueles homens do grupo do Ogro já estavam presentes nessa batalha. A Gina então estava prestes a ser atingida, no entanto aquilo ali não era nada para ela, porque basicamente ela tinha magia de transformar o seu corpo em ferro. Do outro lado, a Sayuri também havia sido cercada, mas como ela era uma feiticeira de alto nível, rapidamente ela conseguiu usar sua magia. Todos aqueles inimigos estavam desesperados tentando fazer o seu plano funcionar, no entanto eles não eram palho para aquelas mulheres. A Gina e a Sayuri eliminou facilmente todos os seus inimigos, enquanto isso a Ellie simplesmente não deu chance para ninguém. No entanto, observar tudo isso deixou o Theo um pouco chocado, porque ele não estava acostumado com esse tipo de coisa e aos poucos aquele garoto estava ficando sobrecarregado. Imediatamente, então, aquelas 2 lindas garotas explicam que elas passaram por esse sentimento inúmeras vezes. No entanto, não existe problema nenhum em você se autodefender, especialmente se você estiver defendendo alguém que você ama. Imediatamente, o nosso garoto fica corado quando a sua princesa diz para ele que ele era o homem mais gentil daquele mundo e deu um abraço nele. Um pouco de tempo depois, o Ogro finalmente apareceu, e ele estava perto de uma árvore dando alguns elogios sarcásticos para aquelas pessoas, e estava batendo palma por elas terem feito aquele espetáculo. Aquelas garotas começaram a achar muito estranho, porque elas não notaram a presença daquele homem. Ele então se apresentou como líder daquelas pessoas, e as garotas nesse momento perceberam que a aura dele certamente era diferente de todas aquelas pessoas. Basicamente, o Ogro diz então que agora ele queria mostrar para elas o quão grato ele estava. Rapidamente, então, querendo acabar com tudo isso, a Gina parte para cima daquele homem, mas facilmente ele consegue esquivar
de todos os seus golpes. Então com apenas o seu dedo ele vai em direção até o rosto daquela garota e com um simples movimento ele consegue arremessá-la para trás. O ogro então diz que com aquele poder obviamente ela não vai ter o mínimo de chance contra ele e ela deveria reconhecer o seu lugar. De uma forma muito fofa, a Gina pede ajuda da sua amiga e o ogro não entendia nada do que estava acontecendo, porque que aquela garota tinha mudado a sua expressão. Então ele percebe que o peso dele estava aumentando e aquela feiticeira havia invocado a sua magia de gravidade e ela também tentou disparar uma energia contra ele. No entanto, aquele cara conseguiu se abaixar e desviar facilmente. A maga então desativa a sua energia de gravidade e aquela garota parte correndo em cima dele e tenta acertar vários golpes, mas ele facilmente se esquiva de tudo, sempre debochando dela. Novamente ele tenta usar aquela energia do seu dedo, no entanto dessa vez aquela garota consegue desviar e acertar um golpe nele. A Gina então parte freneticamente pra cima dele, mas simplesmente aquele cara consegue desviar de tudo e acerta um golpe nela. Se gabando, ele diz que as duas não estão no nível dele e sabem muito bem que não tem nenhuma chance, já que ele é o melhor dali. O ogro então começa a falar um monte de besteira, mas por um minuto ele fica sério e diz o seguinte: basicamente ele olha pro Theo e fala que o primeiro alvo dele vai ser aquele garoto, já que o rosto dele era fofinho e ele não gostava de pessoas assim. No entanto, para surpresa desse homem, a princesa do Theo aparece nas costas dele e fala para ele que se ele tiver coragem ele tem que repetir agora o que ele falou. Mas a nossa heroína explica para esse homem que tudo na vida tem uma consequência e a partir desse momento o destino dele foi selado. Bom rapaziada, o capítulo se encerra por aqui e o vídeo também, porque eu resumi tudo que eu achei dessa obra. Se você gostou desse vídeo e quer uma parte 2 assim que essa obra sair a continuação, deixa o seu like e comenta alguma coisinha aí.